Beleza, pessoal? Vamos agora falar um pouco sobre condicionais e iterações no Python. Então, sendo bem direto, tá? No Python, nós temos aqui a condicional, que é, assim como outras linguagens de programação, temos o if, tá? Que o if nós vamos fazer aqui uma comparação, verificar se algo é verdadeiro e mostrar uma mensagem ou executar alguma outra instrução. Então, observe, em Python, o if se declara if, você vai colocar aqui a sua verificação, não é obrigatório colocar parênteses, tá? Embora seja uma opção, mas não é obrigatório. Você vai utilizar os dois pontos no final da instrução, assim como nas iterações e nas declarações de funções, tá? Para delimitar um contexto, tá? Então, tudo que tiver indentado depois do if, tudo que tiver dentro dessa indentação pertence ao if, ok? Então, o print pertence ao if porque ele está indentado depois dos dois pontos, ok? Então, se eu executar aqui essa instrução, ele vai printar criança, tá? Mas aí nós temos também o else if, que no Python não se escreve else if, se escreve elif, tá? É uma junção dos dois, que é o se não, se. Aí, se a idade não é menor do que 12, então, se não, se idade maior ou igual a 12 e idade menor do que 18. Vamos printar adolescente, tá? Se eu colocar aqui agora 12, eu vou salvar, vou executar, ele vai printar adolescente. Mas observe mais uma informação, tá? No Python nós temos aqui alguns operadores, são eles operadores lógicos e operadores de comparação, não é isso? Então, de comparação, nós vamos ter aqui os nossos maior, menor, maior igual, menor igual, tá? Igual. Aqui são os principais operadores de comparação. Mas nós também temos os comparadores lógicos. Quais são os comparadores lógicos? Em outras linguagens de programação, nós vamos ter o seguinte: o e e o ou, não é isso? E o not. No Python, ele é bem mais descritivo, tá? Então, esse operador e no Python é o AND, ok? O operador ou no Python é OR. E o operador de negação é o NOT. Basicamente isso. Essa instrução aqui, se idade for maior ou igual a 12 e idade menor do que 18, aqui é o operador de comparação e aqui é o operador lógico. Então observe isso, tá? No Python é o AND, OR e NOT. Ele é bem direto ao ponto relacionado à declaração de comparação. Mas aqui essa instrução aqui ela é desnecessária, basta eu colocar se a idade for menor do que 18, né? Porque se não cair aqui, já vai cair aqui e vai funcionar da mesma forma, ok? E temos o else, tá? Que é o estado padrão que se espera desse resultado. Então, se não, print adulto, tá? Então, eu vou mudar aqui a variável para 18. Vou executar novamente. E ele vai printar adulto, ok? Então, condicionais no Python é isso. Se não, se e else. Só isso. Muito, muito básico e fácil. Temos também aqui os nossos iteração, tá? Temos o for e temos o while. São os principais, né? Os mais utilizados. Para o for, nós vamos utilizar aqui por exemplo, né, só para deixar aqui uma diferença. Em outras linguagens de programação, nós temos o for dessa forma. For int de igual a 0, enquanto i for menor do que 10 e mais, tá? E executa o bloco de código. No Python é um pouco diferente, tá? O Python, para fazer essa mesma instrução, nós vamos utilizar o range. Então, for i em range até 10, print i. Qual é a diferença aqui? Bom, o range ele vai criar
uma lista, digamos assim, uma lista de 0 a 10 e o for vai percorrer essa lista, tá? Ao contrário aqui de outras linguagens, você pode ir incrementando, é uma espécie de while esse for, tá? Você pode ir incrementando a variável, aqui no Python você vai utilizar aqui o range. Se eu executar, eu vou comentar isso daqui, comentários no Python, tá? Você pode utilizar o jogo da velha. Você pode utilizar, você pode utilizar o jogo da velha para um comentário de uma linha só e pode utilizar as 3 aspas para um comentário de bloco, ok? Eu vou executar aqui esse algoritmo novamente. Ele vai printar de 0 a 9, tá? Porque de fato começa em 0 e ele não vai chegar até o 10, porque o 10 ele é um delimitador. Chegou no 10 ele para. Eu posso também executar aqui um comando dentro dessa instrução for, que é se i igual a 5, eu quero que ele pule essa instrução de print, tá? Executando novamente, ele vai printar 0, 1, 2, 3, 4, 6. O 5 ele não foi printado, porque eu continuei aqui do Python, ele pula essa iteração. Eu quero que ele pare. Chegou nesse valor 5, eu quero que ele pare. Então, executamos o break, tá? O break ele vai quebrar a iteração. E isso vai servir tanto para o for quanto para o while. Então, isso aqui é o for, tá? Vamos agora falar aqui sobre o while. Opa. Vamos falar aqui sobre o while. A outra observação, tá? O for, ele não é obrigatório. Ele não é obrigatório utilizar o range, tá? Se você tem uma lista de objetos e você quer percorrer essa lista, você pode. Então, for i em lista, tá? Ele vai percorrer cada elemento da lista e colocar na variável i. Então, eu vou executar novamente para demonstrar isso. Ó. Então, 1, 2, 3, 4. E da mesma forma, ele não printou o 5, ok? Então, você pode tanto utilizar o range, quando você não tem uma lista específica para percorrer, ou você pode utilizar uma lista que você já tenha registrado aí e quer percorrer ela. Mais uma vez eu vou comentar isso aqui. Agora temos o while. Eu vou declarar aqui uma variável contador igual a 0. O while ele é semelhante às outras linguagens de programação. Enquanto uma instrução for verdadeira, ele vai executar. Então, enquanto o contador for menor do que 10, ele vai printar o contador, tá? E não podemos esquecer, né, o contador mais, que no Python não é contador mais, é contador mais igual a 1, tá? Porque ele vai incrementar um valor a essa variável que já existe. Tá? Então eu vou executar novamente. E printou de 0 a 9. Da mesma forma, nós podemos utilizar aqui o nosso continue, caso uma variável seja satisfeita, tá? Se contador for igual a 5, eu quero que ele continue. Vou executar novamente. Ele deu um break. É verdade. Observe que ele vai quebrar o algoritmo. Por quê? Porque eu preciso incrementar esse valor antes dele dar o continue, né? Porque ele não vai chegar a executar esse comando. Então eu vou basicamente colocar ele aqui, tá? Então vou executar novamente. Agora ele printou de 0, pulou o 5, foi até o 9, mas eu quero agora que ele quebre esse while. Novamente executando, foi até o 4, tá? Então, pessoal, o for, o while e as condicionais são isso, tá? Condicional if, elif e else. O for, você vai utilizar aqui o for, aí você pode percorrer uma lista ou utilizar o range, tá? Para gerar essa lista para você. E o while é o while conhecido de outras linguagens de programação. Ok, pessoal? Então é isso aí, bora aí para o próximo.